Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Irmão Ederson aqui falando. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Domingo de Páscoa, nós sabemos que essa data é comemorada e ela tem um significado muito especial. O significado dela para os judeus remete à passagem, à saída do povo hebreu do Egito. Nós sabemos que o povo hebreu levou 400 anos presos no Egito. E Deus ele levanta Moisés para libertar esse povo que estava cativo, porque o clamor do povo subiu até o Senhor. E após essa libertação, eles comemoram, ficou registrada essa data, esse acontecimento. Todos os anos eles comemoram essa data, fazendo ali seus rituais, fazendo ali toda uma cerimônia em prol da Páscoa. E é uma data milenar, é uma data histórica da cultura desse povo. Mas para os cristãos, para os evangélicos, ela tem um significado diferente, um significado específico. Nós nessa data comemoramos a ressurreição de Cristo. Nós nessa data comemoramos porque Cristo ele se entregou por nós, morreu na cruz do Calvário, fez um sacrifício expiatório, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores e nos trazendo a salvação. E eu quero meditar um pouco com você sobre isso nesse dia. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 23, versículo 44, 45 e 46 vai dizer: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Irmãos, nós entendemos que Jesus ele foi enviado à terra para pagar um preço de salvação, um preço expiatório pelos nossos pecados, porque o pecado se instalou no mundo, o pecado entrou no mundo, e para pagar essa dívida, somente através de um preço de sangue, somente através de um grande sacrifício de alguém que não tivesse pecado. E a Bíblia vai dizer que no mundo todo, em toda a terra, não havia homem que não tivesse pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus agora ele aparece para se entregar, vem à terra, nasce através da Virgem Maria, ele vai nascer de forma sobrenatural e ele vai começar o seu ministério aos 30 anos. Nós sabemos que ele teve ali os seus discípulos. Nós sabemos que Jesus ele veio, operou sinais, milagres, maravilhas, como nenhum outro homem, como ninguém nunca tinha operado. O ministério de Jesus é marcado por milagres, por curas, por maravilhas. E passa-se o tempo, mas o objetivo, o foco de Jesus não era só milagres, maravilhas e prodígios. Jesus tinha uma missão quando veio à Terra, que era nos trazer de volta ao Pai, porque a humanidade estava perdida e condenada ao juízo, ao inferno, à perdição, mas Jesus veio para nos trazer de volta ao Pai, para nos reconectar, nos ligar ao Pai. E agora Jesus já sabia de tudo que ele iria passar, porque ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Então ele já tinha a visão de presente, passado e futuro, e ele já sabia tudo que ele aguardava. Em certos momentos ele vai dizer nas últimas instruções para os seus discípulos que havia de chegar a hora em que o Filho do Homem seria entregue para ser morto, para ser crucificado, e os discípulos naqueles momentos não entendiam. Mas essa hora se aproxima, e a Bíblia vai dizer que Jesus, mais ou menos 6 dias antes da Páscoa, ele vai a Jerusalém. E no domingo, se formos olhar pelo calendário, Jesus está entrando em Jerusalém em um certo domingo, 6 dias antes da Páscoa. Jesus está entrando em Jerusalém em sua entrada triunfal. E naquele dia, Jesus é recebido de uma forma grandiosa naquele lugar, porque as pessoas comemoram, e as pessoas dizem Hosana nas alturas, as pessoas o celebram, jogam ramos, e Jesus agora está entrando naquele lugar para se cumprir a profecia que dizia que o nosso Salvador viria montado num jumentinho. E agora Jesus vem, é celebrado dessa forma, é abraçado. Mas alguns dias depois, na sexta-feira, a mesma multidão que aclamou Jesus, a mesma multidão que recebeu Jesus, a mesma multidão que gritava Hosana, seria a mesma multidão que gritaria crucifica-o. E Jesus já sabia de tudo isso que ele iria passar.
E agora no domingo ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. E na segunda-feira, Jesus começa a limpeza do templo. Ele começa a ver que no templo estavam vendendo, estavam ali comercializando dentro do templo, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Jesus faz a limpeza ali naquele templo, naquele lugar. E os dias vão passando, alguns acontecimentos importantes vão ser feitos, vão acontecer naquela semana. A Bíblia vai afirmar também que na terça-feira, Jesus ele vai falar o seu grande sermão profético. Na quarta, Jesus recebe a unção de unguento daquela mulher que trazia um vaso de alabastro. E na quinta-feira, Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras à noite. Antes disso, ele tinha feito a última ceia com seus discípulos. Ele tinha também lavado os pés dos seus discípulos e dado algumas instruções aos mesmos. Naquele dia também ele tinha anunciado que um deles ia de trair, e sendo que Judas Iscariotes já tinha deixado o inimigo tomar conta do seu coração para trair Jesus. E agora, naquele dia, na quinta-feira à noite, Jesus ele vai até o Monte das Oliveiras e ao jardim chamado Getsemane, e ele começa a orar. A Bíblia vai nos afirmar que Jesus estava angustiado até a morte. Ele mesmo vai dizer, eu estou angustiado até a morte. Ele vai chamar para si os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Ele chama eles para ir orar. E a Bíblia vai dizer que ele vai à distância de um tiro de pedra. Ele vai para orar em particular com o Pai. E ele começa a ficar aflito. O seu suor começa a se tornar em grandes gotas de sangue. Ele começa a sentir uma aflição tão grande naquela oração com o Pai. E ele vai chegar a dizer, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua prevaleça. E nós sabemos que Jesus estava muito angustiado naquele momento, mas em momento nenhum ele pensou em desistir. O cálice a que Jesus se referia era o cálice da ira de Deus, porque Jesus, ao ser crucificado, ele estaria carregando os pecados da humanidade e a ira de Deus recairia sobre ele. Jesus estaria totalmente afastado do Pai. E agora ele faz a sua oração ali no Getsemane. E naquela mesma noite vai acontecer a sua prisão. Naquela mesma noite, Judas Iscariotes aparece naquele lugar com soldados romanos para prender Jesus. Ele agora o beija e mostra que seria Jesus aquele. Os soldados prendem Jesus, levam Jesus para o Sinédrio. E aquela madrugada vai se decorrer. Jesus agora é levado ao Sinédrio, que era uma assembleia, onde eles discutiam questões políticas, religiosas, distritais. E agora Jesus é levado para ser julgado naquele lugar. No Sinédrio levantam um falso, uma calúnia, dizendo que Jesus tinha blasfemado. E agora ali, com aquela acusação, pegam Jesus, levam até Pilatos, que era o governador romano da Judéia. E agora levam a Pilatos. Ali Pilatos faz um interrogatório para Jesus. E a Bíblia vai dizer, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que Jesus estava como ovelha muda para o matadouro. Ele não falou nenhuma palavra, não respondeu nada a Pilatos. E ali Pilatos, não tendo do que acusar Jesus e não querendo se inflamar com Roma, ele agora não queria assumir essa responsabilidade de condenar Jesus. Sabendo que Jesus era galileu, ele manda Jesus para Herodes, o governador da Galileia, o governador romano da Galileia. E agora pegam Jesus de novo, levam até Herodes. Ali é feito um novo interrogatório. Ali também escarnecem de Jesus, já tinham batido em Jesus, já tinham machucado, ferido Jesus. E ali feito vários interrogatórios. Herodes não quer também se responsabilizar e devolve Jesus para a jurisdição de Pilatos, aonde ali Pilatos se vê obrigado, se vê no dever de ter que obedecer à vontade do povo, porque o povo queria que matassem Jesus. O povo queria que Jesus morresse por crucificação. E agora, pela pressão do povo, pelo clima que se instala, Pilatos agora vai dizer, vocês querem, devido à Páscoa, era de costume da época, soltar um preso daqueles que estavam ali detidos. E agora Pilatos oferece a oferta para a multidão. Vocês querem que soltem Jesus e prenda Barrabás, mantenha Barrabás preso, ou ao contrário? E agora o povo vai dizer, solta Barrabás e crucifica Jesus. E agora Pilatos lava as mãos, eximindo-se da culpa de crucificar aquele que não tinha pecado.
Ele agora deixa a decisão na mão do povo. Agora Jesus é levado para ser crucificado. E ali começa o momento onde Jesus começa a ser espancado, aonde Jesus recebe os açoites, onde 2 carrascos começam a chicotear Jesus antes da sua crucificação. Ele recebe 39 açoites, era 40 menos 1, e isso corresponde a 117 chicotadas, porque aquele chicote, alabassura managaceia, aquele chicote transpassava o corpo, a pele de Jesus, de fato deixando ele ensanguentado, deixando ele dilacerado, porque nas pontas daquele chicote tinham ossos cortantes, tinham metais cortantes, e aquele chicote era de couro, e o carrasco mais forte, ele era convocado para poder chicotear o prisioneiro. E agora Jesus é chicoteado por esses carrascos. Jesus, ele é caluniado, ele é cuspido. Jesus, ele é escarnecido, começam a escarnecer dele. Dando a ele uma túnica púrpura, dizendo e se curvando diante dele, dizendo: ó Rei dos Judeus, salve o Rei dos Judeus. Começam a bater em Jesus. E agora Jesus, ele é espancado por aqueles homens. E ele é preso, aguardando ali o seu momento de crucificação. No momento da sua crucificação, pegam a parte horizontal da cruz e dão para Jesus carregar a sua própria cruz depois de já ser espancado. Jesus agora começa a caminhada da via dolorosa em direção ao Gólgota. E ele está levando a sua própria cruz. O seu corpo já estava muito debilitado devido às surras, devido ao cansaço físico, mental, psicológico que Jesus estava sendo submetido. A multidão gritando: crucifica, uma multidão zombando de Jesus. Ele está agora no caminho da dor, na via dolorosa, em direção ao Gólgota. Chega ao ponto de Jesus estar tão fraco, tão cansado e tão ferido, que eles pegam Simão Cirineu, que era um homem que estava vindo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Eles agora obrigam ele a levar a cruz de Jesus, porque Jesus chega a tombar com o peso da cruz. E agora Cirineu, Simão, ajuda Jesus a caminhar, a levar aquela cruz. Mas eu tenho certeza de que se ninguém fosse ajudar ele a levar a cruz, ele não desistiria por amor à minha e à tua vida. E agora ele é conduzido ao Gólgota. Chegando lá, ele é cravado na cruz. Ele é pregado na cruz. As mãos pregadas, os pés pregados, as mãos amarradas. Colocaram também sobre ele, nessa caminhada, uma coroa de espinhos que fincaram no crânio de Jesus. Os estudiosos vão dizer que as costas de Jesus chegavam, dava para ver os órgãos, que ele estava tão ensanguentado que as suas veias rasgavam. E agora Jesus está sendo pregado na cruz, pés e mãos pregados, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Também já tinham embebedado, dado vinagre a Jesus, dado fel para ele, oferecido fel, ele não quis. E tudo isso ele passou, ele suportou essa dor, essa humilhação, e muitos ali ainda zombavam dele, além do espancamento físico. Pregaram ele na cruz, deram uma coroa de espinho. E agora, ao lado dele, puseram também 2 malfeitores, 2 ladrões. E para cumprir o que a palavra diz, que com os malfeitores ele foi contado. Jesus na cruz, ele vai falar algumas coisas nessa caminhada para a crucificação. E uma das coisas que Jesus vai falar é: Pai, perdoa, porque não sabem o mal que fazem. Ou seja, Jesus estava sendo crucificado, mas ele estava amando, ele estava perdoando. E no versículo a qual nós lemos, vai nos dizer: naquela sexta-feira, a crucificação começa às 9 horas da sexta-feira, e Jesus vai morrer às 15 horas da sexta-feira. A Bíblia vai nos afirmar que a partir do meio-dia, o sol agora ele se esconde. As trevas tomam conta daquele dia. O sol já não brilha. E eu acredito que o sol não brilha porque a luz do mundo estava sendo apagada naquele momento.
O sol não brilha de tristeza, porque sabia que Jesus estava morrendo, estava entregando a sua vida, o seu último suspiro naquele dia. E agora as trevas tomam conta daquele dia. E houve trevas em toda a terra até as 15 horas. E agora, escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Irmãos, naquele dia, algo terrivelmente poderoso estava acontecendo. Jesus, ele não foi morto. Quem matou Jesus não foram os romanos. Quem matou Jesus não foram os judeus. Quem matou Jesus não foram os carrascos. Quem matou Jesus não foi Herodes. Quem matou Jesus não foi a dor da crucificação, mesmo sendo uma agonia sobre-humana. E mesmo a dor, mesmo tudo que ele passou, fisicamente falando, não foi o que matou ele. Porque isso não tinha poder para matar o Filho de Deus. Não nos esqueçamos que Jesus era 100% Deus. Tanto que ele vai dizer a Pedro que se ele quisesse, no momento que foram prender ele no Getsêmani, ele pediria ao Pai legiões de anjos. E ele e ele não seria submetido àquela tortura da cruz, mas ele já sabia que ele não poderia desistir por amor à sua vida e por amor à minha vida. E quem matou Jesus não foi nenhum desses que falei. Ele se entregou. Porque a palavra de Deus vai dizer que ninguém mataria ele entregaria a sua vida. Ninguém tira de mim, eu mesmo a dou, ele vai dizer. E agora Jesus está ali expirando nos seus últimos momentos na cruz. E quando ele finalmente expira, quando ele finalmente entrega a sua vida, quando ele finalmente paga o preço da salvação, ele estava ali levando o peso do pecado, estava ali levando o peso de toda a humanidade. E quando ele dá o seu último suspiro, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E esse véu, ele simbolizava a separação do homem para com Deus. Porque esse véu era o que separava o lugar santo dos santos. Somente o sumo sacerdote em Jerusalém, no templo, poderia ter acesso a este lugar. Este era um lugar onde a glória e a presença de Deus se manifestava de uma forma diferente. Este era um lugar onde a glória e a presença de Deus se manifestava de maneira sobrenatural. E não era todos que tinham acesso, mas no momento que Jesus dá o seu brado de vitória, dizendo: Pai, está consumado, em suas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia vai dizer que o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. E agora o homem ele tem livre acesso a Deus. Isso simboliza que eu e você, nós temos livre acesso. Isso significa que eu posso buscar ao Senhor em casa. Isso significa que eu posso dobrar o meu joelho no meu quarto e ter acesso direto, livre, sem intermediários. Eu posso ter acesso direto ao Senhor através disso. E agora o véu do templo se rasga. E Jesus entrega a sua vida. Ele entrega tudo, até a sua última gota de sangue. Ele entregou por mim e por você. Que possamos refletir nisso neste dia. O sacrifício dele naquela cruz do Calvário. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por você. Foi por você que Deus enviou o seu único Filho, o unigênito, o amado do Pai. O bem mais precioso Ele enviou por você, querido. Ele enviou por você, querida. Talvez você não se ache amado. Talvez você não se ache digno. Talvez você não se ache querido. Mas Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama ao ponto de abrir mão de toda a sua glória ao lado do Pai. De abrir mão do seu trono de glória para vir sofrer, sentir o que eu e você sentimos. Ei, Jesus sabe o que é sentir solidão. Jesus sabe o que é sentir dor.
Jesus sabe o que é sentir privação. Jesus sabe o que é sentir fome. Jesus sabe o que é sentir medo. Jesus sabe o que é sentir tudo o que eu e você sentimos, porque Ele experimentou na sua pele, na sua carne. Foi por mim e por você que Ele se entregou. Que fica essa reflexão. E se você está longe dos caminhos do Senhor, há um convite. Ele morreu na cruz de braços abertos. E Ele continua de braços abertos, te esperando voltar para o teu lugar, para a presença dEle. Então, neste dia, onde você estiver, se você estiver ouvindo essa palavra, entregue a tua vida para Jesus. Faça uma oração aí onde você está, levante as tuas mãos e diga: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço o teu sacrifício na cruz por mim. E eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, tome a direção a partir de hoje. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.